e a todas. É uma alegria iniciar esta manhã com tantos presentes. Nós pensamos nesse seminário com muito carinho e foi com muito comprometimento que eu recebi neste segundo semestre a proposta de coordenar o Fórum Permanente sobre Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas e de organizar este sexto seminário. Agradeço a todos, agradeço às autoridades presentes, a delegação de Ruanda, que está aqui nos prestigiando, né? Agradeço também a equipe do Mato Grosso, que veio ao seminário nos visitar. Agradeço a todos os integrantes do fórum, que trabalharam com muito afinco, cada um em suas potencialidades, colaborando para que esse evento fosse organizado. Agradeço aos inscritos na mostra de experiências exitosas, contribuírem muito para que esse evento fosse ainda mais inspirador para tantas unidades escolares. E agradeço a vocês todos que se inscreveram, que estão aqui no seminário, e desejo que este evento sirva, de fato, para promover saúde nas escolas, que nós possamos fazer conhecer a nossa Lei 5.146 de 2013, o decreto que a regulamenta, o 36.900 de 2015, entre outros tantos normativos vigentes que promovem a alimentação saudável nas escolas, como o mais recente, agora do ano de 2023, o 11.821. Desejo que todos tenhamos uma excelente manhã e um ótimo evento para todos nós. Obrigada. O Fórum Permanente, ele é coordenado pela Secretaria de Estado de Educação e integrado por representantes titulares e suplentes de diversos segmentos. Representantes da alimentação escolar, da Secretaria de Estado de Educação, representantes da Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, representantes do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, o SINEP-DF, representantes dos permissionários das cantinas comerciais e donos das cantinas nas escolas privadas, representantes da sociedade civil, indicado pelo Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, representantes do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, CRN1, representante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, CONSEA-DF, e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN-DF, representantes da sociedade civil, indicados pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal. O Fórum ainda conta com convidados, como a Gerência de Serviços de Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a Diretoria de Assistência à Saúde e Apoio às Políticas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação do DF. Pedimos, por gentileza, que os representantes do Fórum Permanente que aqui se encontram fiquem de pé para que possam ser identificados. Muito obrigada. Muitos estão aqui nas frentes, né? No credenciamento, então, por isso que eles não compareceram aqui. Promover um ambiente alimentar saudável nas escolas, sejam essas públicas ou privadas, é um desafio, não só aos gestores escolares, mas a todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. A nossa programação foi elaborada para contemplar diversos aspectos que ancoram a promoção da alimentação adequada e saudável no contexto escolar. A importância da alimentação adequada e saudável e a prática de educação alimentar e nutricional. A Política Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, e a comercialização de alimentos em cantinas de escolas privadas do Distrito Federal. Ainda contaremos com a apresentação da experiência da escola convidada, Escola Classe 61 de Ceilândia, e com a apresentação das experiências selecionadas dentre as inscritas na mostra, as quais serão premiadas. Agradecemos a presença da delegação de Ruanda, que
que veio nos visitar e conhecer a execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal. Agradecemos também a equipe de Mato Grosso. Desde já, agradecemos a presença de todos, da comunidade escolar, dos nutricionistas, dos membros representantes do governo e da sociedade civil. Agradecemos a CAESB pelo fornecimento dos copos de água. E esperamos que possamos ter uma manhã de compartilhamentos, aprendizagem, reflexões e inspiração para o planejamento, ao voltarmos para os nossos cenários e territórios de atuação diária. Solicitamos, neste momento, então, que todos desliguem seus aparelhos celulares ou deixem em modo silencioso para aproveitarmos o evento ao máximo. Informamos que não é permitida a entrada de alimentos no auditório. Neste momento, convidamos a subsecretária de Apoio às Políticas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação do DF, a senhora Fernanda Matheus Costa Melo, para compor a mesa. Convidamos a senhora Juliene de Jesus Moura Santos, diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação e responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar do DF. Convidamos o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF, senhor Fabiano dos Anjos. Convidamos a senhora Camila Córdova, vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, representando a senhora Raquel Adjaf da Costa Marques, presidente do CRA. Convidamos o senhor Marcos André Escúcio, vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, representando a senhora Ana Elisa Dumont, presidente do SINDEC. E convidamos o senhor Paulo Roberto da Silva, presidente do Conselho de Alimentação Escolar, para compor a mesa. Com a palavra, o senhor Paulo Roberto da Silva, presidente do Conselho de Alimentação Escolar, para dar boas-vindas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a senhora Fernanda Matheus Costa Melo, subsecretária de Apoio às Políticas Educacionais, a senhora Juliene de Jesus Moura Santos, diretora de Alimentação Escolar, o senhor Marcos, vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, SINEP-DF, o senhor Fabiano dos Santos, subsecretário da Secretaria de Estado de Educação, a senhora Camila Córdova, vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição, CR1, e a todos os convidados presentes. A forte atuação do Conselho de Educação, a forte atuação do Conselho de Alimentação Escolar nos últimos anos tem feito com que a alimentação nas escolas do Distrito Federal evoluísse para um patamar de índices nutricionais mais elevados. Faz parte da nossa missão, enquanto organização, promover uma alimentação que seja ideal a todos os alunos, cumprindo critérios nutricionais estabelecidos e aumentando a variedade de refeições disponíveis. Visamos também crescer o nosso papel de fiscalização da alimentação escolar, buscando constantemente evitar que as escolas de Brasília sofram déficit na distribuição de alimentos. Atualmente, além de termos grande foco na alimentação saudável a todos, também temos dado grande ênfase no monitoramento da repartição correta de alimentos, proporcionando aos estudantes uma alimentação agradável, sem discriminação, assegurando a todos os alunos com restrições alimentares. Dito isto, o objetivo do Conselho de Alimentação Escolar Dito isto,
O objetivo do Conselho de Alimentação Escolar é contribuir cada vez mais para proporcionar uma alimentação escolar de excelência, sempre tendo foco no feedback dos alunos e buscando cada vez mais a melhoria da alimentação escolar do Distrito Federal. Bom, terminar, né? Todos. Com a palavra nesse momento, o senhor Marcos André Escúcio, vice-presidente do Cinep. Bom dia a todos. Saúdo o Paulo, em nome do Paulo, saúdo toda a mesa, as autoridades presentes. Saúdo a delegação de Ruanda, em nome dela, todos os presentes que estão aqui. Auditório lotado, isso para nós do Fórum é uma alegria de podermos estar nesse dia partilhando e conversando sobre esse tema que é tão caro, tão importante para nós. O Cinep, o Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, participa do Fórum e para nós é um momento muito importante de estudo, de diálogo, de debate e de pensar ações para cuidar da saúde das crianças. Então, para além da dimensão da legislação vigente, nós também pensamos e debatemos e queremos fazer com que a educação contribua com a saúde. Nesses 3 minutos que eu tenho, eu gostaria de falar 3 pontos que eu considero assim importantes. Então, o primeiro deles, essa alimentação saudável, ela perpassa esse cuidado com os alimentos que chegam até a mesa das crianças e que faz parte dessa construção. O segundo ponto é o quanto de aprendizado nós podemos proporcionar às crianças enquanto estamos também promovendo uma alimentação saudável. Nós vemos em vários países aí, alguns ainda não são tão referência em alimentação, mas em educação muitas vezes, mas que também já estão tendo um olhar muito atencioso para isso. Por exemplo, Singapura, um dos 4 pilares da educação deles é a saúde do corpo e da mente. Então, esse é um pilar. Não tem como fazer uma educação se não tiver o cuidado com a saúde física e mental. Uma outra experiência também interessante, que para mim é muito significativa, é a experiência da Itália de Reggio Emilia, em que as crianças, ao sentar à mesa, ao construir esse espaço da alimentação, elas vão construindo também o processo de aprendizagem. Então, elas vão interagindo, vão fazendo a exploração dos alimentos antes de consumir. Então, não é só alimentação, mas sim eles conhecerem que alimento que é, de onde vem, antes de chegar na mesa. Então, essa exploração que envolve formas, cores, sabores, cheiros, tudo isso vai construindo conhecimento e ampliando o repertório, tanto de conhecimento, quanto também da saúde nutricional. Então, essa experiência, para mim, é muito significativa e está hoje sendo aplicada em mais de 140 países, enquanto a gente olha a importância da criança ter contato com uma alimentação saudável. E aí a gente poderia citar outros exemplos. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer é nós adultos, nós educadores, todos nós que estamos nas escolas. Não importa a função que nós estejamos desempenhando na escola. Como nós estamos cuidando da nossa vida e da nossa saúde. Tenho lido um livro recentemente, Autoliv, que é de um médico americano, e fala de como viver mais, a ciência de viver mais e melhor. A gente tem uma medicina que muitas vezes busca prolongar a vida, mas não uma medicina preventiva que nos faz viver com qualidade e mais tempo. E são 4 pontos fundamentais aí que ele traz: alimentação saudável, exercícios físicos, cuidar da saúde emocional e sono, dormir. O corpo precisa dormir. Então, esses 4 pontos são importantes. E a alimentação saudável? A gente tem uma demanda cada vez maior de problemas de saúde, principalmente neurológica, Alzheimer e outras doenças, demências, que são também provocadas pelo tipo de alimentação. Então, que a gente possa também pensar em nossas escolas ações para os nossos educadores, pensar ações para os estudantes e para as famílias também, para que a gente possa prolongar a vida, mas também uma vida saudável. Que esse seminário e os próximos que vierem nos ajudem a refletir e pensar ações propositivas nesse sentido. Um bom evento. Obrigada. Convidamos
para dar as boas-vindas à senhora Camila Córdova, vice-presidente do CRN1. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa. Para mim é uma satisfação, eu estou até um pouco nervosa aqui, representando a nossa presidente do CRN1, que é a Raquel Adjafre, que ela não pôde estar. Eu, além de estar atualmente no CRN1 como conselheira, vice-presidente, eu faço parte deste fórum, né? E eu preciso dizer a minha satisfação de estar aqui, né? Com toda essa equipe e ver que existe, sobretudo aqui em Brasília, uma preocupação, né? Nós estamos diante de grandes desafios na alimentação, na promoção da educação alimentar e nutricional, né? São muitos desafios que nós, nutricionistas e técnicos em nutrição, teremos aí pela frente, né? E aí eu gostaria de dar um destaque especial, porque eu não sei se todos sabem, mas recentemente, em setembro agora, foi publicada uma resolução do CFN, que entra em vigor a partir de dezembro, então é bom que a gente já dá publicidade a isso, né? Que é a resolução número 788 de setembro de 2024, que traz as atribuições do nutricionista no âmbito da alimentação escolar. E um ponto importante que ele já começa, ela já inicia no capítulo 1, com uma diretriz importante, que é a promoção da alimentação saudável. A primeira diretriz, a primeira preocupação do nutricionista com a alimentação, né, com a promoção de uma alimentação adequada e saudável. E aí, quando a gente entra na atribuição, a atribuição ela acabou ganhando corpo. Por quê? Porque a educação alimentar e nutricional, ela não vai ficar só na mão, né, de quem é formado em nutrição ou de quem estuda, né, nutrição especificamente. Mas que esse nutricionista tem que ter todo um diálogo com a comunidade escolar, com os professores, né? Isso perpassa também, deve perpassar o currículo. Então, são muitos pontos importantes que vamos nos apropriar para que a gente máximo atingir, né, um número de pessoas nessa promoção da alimentação adequada e saudável. Então, eu não poderia deixar, né, de falar sobre isso e dizer que nós, enquanto CRN, também estamos envolvidos com a alimentação escolar, sobretudo a alimentação escolar pública, né, com todas as ações que estão aí acontecendo. E eu penso que para 2025 a gente tem aí um futuro, pelo menos assim, de grande esperança, né? Nós esperamos, sim, que tudo possa se encaixando, melhorando. A gente sabe que todos estão trabalhando a favor disso. Ainda, né, já é um ganho hoje para a educação, principalmente para a alimentação escolar pública, com os novos nutricionistas que foram convocados, né? E a gente espera que ainda precisa de mais para uma adequação, né? E a gente espera que esse cenário melhore ainda mais, cada vez mais, né? Simplesmente entendendo a importância do nutricionista nesse cenário. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem bem esse seminário que foi preparado com muito carinho por toda a equipe. Com palavras, o subsecretário de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, senhor Fabiano dos Anjos. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa na pessoa da subsecretária Fernanda, no qual cumprimento a todos. Dizer da importância, né, da Secretaria de Estado de Saúde participar de um evento juntamente com a Secretaria de Educação, em um momento que a gente vai, de fato, né, discutir nesse seminário a importância da alimentação saudável, né? E, paralelo a isso, a gente sabe que tem outras frentes, né, como a grande discussão dos alimentos ultraprocessados, né? E o quanto que é importante o Distrito Federal ser este fomentador desta política, secretária.
referência não só para o Brasil, né, que a gente tem a delegação de outros, temos um exemplo aqui, né, de uma delegação de país que vem para conhecer esta boa prática, né, mas a gente sabe que outros também têm buscado essa referência aqui do Distrito Federal, quando se fala em alimentação e nutrição saudável, né? Temos diversas políticas aí que andam, né, irmanadas, né? A saúde na escola, o programa Saúde na Escola é um grande exemplo disso, né, da importância que nós temos de trabalhar a prática da alimentação saudável. E o ambiente, ele é propício, né? O ambiente da educação, ele realmente promove essas possibilidades. E quando a gente vê essas possibilidades de trabalhar saúde e educação nesse processo de uma educação transformadora, pedagógica, que de fato ela associa a construção da ciência, né, e faz com que a prática reflexiva de fato mude os hábitos, né, seja lá dentro da escola, mas que esses futuros, né, essa futura geração de fato ela possa colher o resultado disso. Hoje as doenças crônicas não transmissíveis, né, elas matam muito mais do que as doenças transmissíveis no Brasil, né? A gente fala de cânceres, de doenças cardíacas, de diabetes, de obesidade. Então, tudo isso também é fruto do alimento, né, da qualidade nutricional que está sendo ofertada. Então, um espaço como esse, de fato, ele promove a cultura da alimentação saudável, que não é só para os alunos, é para quem também pratica isso com o saber, com a troca, com a experiência. E é assim que a gente espera que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, promova a qualidade de vida e pense, de fato, além de formar cidadãos, de cuidar da saúde de 2.800.000 pessoas, que é a população do Distrito Federal, e nós temos no espaço da escola esse ambiente que potencializa e que é o grande transformador e gerador de boas práticas, né? E aí, quando a gente fala de boas práticas, eu não posso deixar de destacar o papel da vigilância sanitária nesse sentido, né, e da promoção da saúde, né, porque, de fato, a vigilância sanitária, né, que está vinculada à Subsecretaria de Vigilância à Saúde, ela vem, além de fazer com que a legislação, de fato, né, ela possa prevalecer, ela vem com o intuito de educar, de ensinar as boas práticas, tanto na manipulação dos alimentos, na segurança desta prática, né, nos ambientes, né, onde eles são manipulados, né, e de fato tem esse potencial aí e desafios, né, de fazer com que no dia a dia a legislação que foi tão destacada aqui desde 2013, né, e o decreto que o regulamenta, de fato, ele esteja no nosso cotidiano, né? Então, a gente precisa de parabenizar aí a atuação também do Fórum Permanente, né, que é um espaço, de fato, que fomenta essas discussões e faz reflexões importantes para traduzir na prática o impacto na vida das pessoas, que, consequentemente, vai reduzir a hospitalização, vai reduzir óbito, vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, o trabalho da vigilância sanitária é também um trabalho pedagógico, de buscar boas práticas, de buscar ensinar e, de fato, fazer a construção coletiva de um Distrito Federal mais saudável. Então, desejo a todos vocês um excelente seminário e que esse seja, né, já é o 6º, né, seja, de fato, mais uma referência aí para o Brasil, para fomentar políticas públicas que pensem na qualidade daquilo que está no prato, né, no nosso prato, que a gente consome todo dia. Bom dia a todos e a todas. Boas-vindas, a senhora Juliana de Jesus Moura Santos, diretora de alimentação escolar da Secretaria de Educação e responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar do DF. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros da mesa.
Bom dia, principalmente a delegação de Luanda, que está aqui nos prestigiando, para poder aprender um pouco com a gente sobre o nosso programa. Então, vai ser um dia muito bom, eu agradeço muito a presença de vocês. Bom dia a presença de todo mundo que teve interesse em saber um pouco mais e discutir um pouco mais sobre a questão da alimentação saudável nas escolas. A alimentação escolar, a alimentação escolar no Brasil, elas são dois eixos. O eixo da oferta, que a gente precisa garantir que tenha a quantidade adequada de alimento no prato das nossas crianças, e o eixo também que eu acho muito importante, não tão mais importante, que é o eixo da educação alimentar e nutricional. A formação de hábitos alimentares saudáveis, assim, a escola é um ambiente promotor de saúde, é um ambiente promotor de alimentação adequada e saudável, e promotor de hábitos alimentares saudáveis. Então, esse eixo do programa, ele tem que ser fortificado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser discutido, para que a gente consiga promover que só com a promoção da alimentação adequada, só com a promoção de hábitos alimentares saudáveis, a gente pode tentar diminuir até essa questão das doenças crônicas não transmissíveis e garantir o futuro das nossas crianças. No âmbito da Secretaria de Educação, na educação pública, a gente atende mais de 500 mil alunos diariamente com alimentação escolar. Isso, se você for ver a população do DF, o futuro da população do DF está nas crianças, fora as crianças que a gente atende na rede privada. Então, garantir a promoção da alimentação adequada e saudável, garantir os hábitos alimentares saudáveis dessas crianças é garantir o futuro das nossas crianças. E o fórum, as legislações, esse fórum, ele vem para garantir isso. A gente já está no sexto seminário, no sexto ano de seminário, discutindo essas temáticas para que a gente consiga fazer com que os hábitos alimentares, a alimentação adequada e saudável seja propiciado para as nossas crianças. Então, tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Saúde, quanto todos os membros do fórum, a gente está aqui, eles estão aqui para poder garantir isso, garantir que a alimentação seja feita de forma efetiva e os hábitos alimentares saudáveis sejam promovidos. Então, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer os membros do fórum. Eu vejo tanto que, principalmente as meninas da educação, que são companheiros do fórum, trabalham, os membros do CAI também, sempre nos apoiando, nos ajudando com isso. Agradecendo à subsecretaria por estar dando esse apoio para a gente aqui e à Secretaria de Educação. Então, obrigada a todos e tenham um bom dia de seminário, que a gente consiga aprender muito sobre isso. Obrigada. Para fechar a mesa, com a palavra, a subsecretária de Apoio às Políticas Educacionais da Secretaria de Educação, a senhora Fernanda Matheus Costa Mello. Bom dia. Bom dia. Cumprimentando todos aqui da mesa. Gente, que alegria. Na hora que eu cheguei, eu olhei e falei, adoro coisas organizadas, coisa de professor. Olhei e falei, gente, que coisa linda. Primeiro eu quero agradecer vocês do fórum, que organização. Como é bom estar num ambiente agradável, Café da manhã bonito, música boa, tudo muito organizado. Cumprimentar aqui em nome também aqui, Fabiola está aqui representando a Secretaria de Relações Internacionais, o pessoal da Ruanda. A gente recebe, assim, praticamente aí no ano, umas 12 delegações internacionais. Isso já faz uma referência de como a alimentação do DF é referência. O pessoal do Mato Grosso está aí? Pessoal, a gente recebeu uma equipe aí do Mato Grosso ontem também, conhecendo um pouco da alimentação também do DF. Então, sempre buscando o quê? O crescimento que a gente vem tendo dentro da nossa alimentação escolar. O Paulo é testemunha disso, Paulo? Tanto que a gente vem crescendo, principalmente quando a gente fala no nosso colorido. Tem professor aqui, não tem, gente? E é o que eu sempre falo, a gente ali dentro da escola, a gente tem que fazer a diferença. Quando o representante do Cinep, desculpa, eu esqueci seu nome, Marcos estava falando que todo mundo faz parte da prática pedagógica dentro da escola e realmente todos nós somos pedagogos. É o merendeiro, é o diretor da escola, é o professor, todos nós fazemos a parte ali quando a gente fala de alimentação escolar. E é isso que vocês fizeram no momento que vocês se inscreveram em todo esse projeto, quando a gente fala em prática de educação alimentar. O aluno é aquilo que a gente se desenvolve realmente, quando a gente coloca a importância
do que a gente come. Quando a gente fala de que nossa referência dessas visitas, né, que as pessoas vêm de fora ver, porque o nosso prato ele é colorido. A gente vê hoje, a gente tem mais de 60 itens, né, de produtos e 40 deles é da agricultura familiar. Então, todo dia a gente tem produtos de frutas, verduras, e a gente recebe foto todos os dias das nossas escolas, com aqueles pratos azuis, que a gente vai mudar isso, gente. Vou começar a mudar a cor desse pratinho lá, mas também, quem estudou com a escola pública sabe, desde quando a gente era criança lá, esse prato azul de referência, né? E a gente recebe aquela foto do pratinho azul e cheio de verduras, cheio de fruta, e é aquele projeto que foi lindo aí que a gente viu esse ano na escola, vamos descascar mais e desembalar menos, né? E é isso que hoje a gente faz dentro da Secretaria de Educação, quando a gente fala em prática de alimentação, quando a gente fala em prática de alimentação nutricional, né? E as nossas escolas estão de parabéns. A nossa equipe aqui, não adianta a gente comprar o melhor produto. Essas meninas aqui, eu falo meninas, a gente também tem nutricionistas homens, mas eu não sei o porquê que a maioria desses nutricionistas são tudo mulher, né? Mas a equipe daqui é maravilhosa, quero parabenizar a equipe de alimentação escolar, que essas nutricionistas dão um show na hora da aquisição, na hora de escolher os melhores produtos, mas não adianta a equipe daqui fazer o melhor se não tiver a prática lá dentro da escola, com os melhores merendeiros, com os melhores profissionais dentro da sala de aula, com a melhor equipe de direção, colocando realmente a alimentação escolar como prioridade. Então, eu quero agradecer aqui, em nome da secretária Elvia, em nome do secretário executivo Isaías, e dar boas-vindas a vocês. Aproveitem muito, muito, muito o dia de hoje, porque são palestras maravilhosas, né? E eu quero agradecer muito as escolas vencedoras aí, a gente tem 3 escolas públicas, né? Uma particular, e agradecer duas de cada, e agradecer também essa relação, né? Da escola particular com a escola pública, e mostrar que as parcerias, CAI, Secretaria de Educação, agradecer a parceria aqui com a Vigilância Sanitária, as meninas aí da Vigilância Sanitária são maravilhosas, agradecer ao CRN, que esse mês aí deu show, a gente teve uma reunião maravilhosa, eu nem dormi essa noite, viu, Camila? De tanta alegria, depois a gente conta as novidades. Então, eu quero agradecer, realmente, a educação se faz em parcerias, né? Então, parabéns e parabéns a vocês, viu, do fórum. Estão dando show. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Então, agradecemos a todos pelas palavras e, neste momento, desfazemos a mesa de abertura para darmos continuidade aos trabalhos da manhã. Muito obrigada. Informamos que dentro da pasta que vocês receberam, tem o QR Code para o link do ingresso no Simpla e o download do certificado. Informamos ainda que será enviada para o e-mail que vocês registraram na lista de presença uma avaliação do seminário posteriormente. Convidamos, neste momento, o senhor Daniel Bandoni para proferir a palestra magna, a importância da alimentação saudável nas escolas e a prática da educação alimentar e nutricional. Daniel Henrique Bandoni é nutricionista, doutor em nutrição e saúde pública, com 10 anos de experiência em pesquisas com alimentação escolar. Foi coordenador do SECANI Unifesp de 2012 a 2024. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional da Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do FNDE. Primeiro, queria agradecer o convite, dar bom dia para todos, muito bom ver o auditório completamente cheio, e aqui falando falando aqui da coordenação geral do PENAI, eu sou coordenador de segurança alimentar e nutricional, já foi comentado aqui. Queria saudar, agradecer o convite, em nome de toda a coordenação, dizer que a gente está sempre à disposição para participar, né? Eu sei que estamos aí em dias bem movimentados, né? Hoje,
mas é bom que a gente conseguiu aqui manter o nosso encontro e poder conversar um pouquinho. Então, hoje, falar um pouquinho de promoção de saúde no ambiente escolar, né? Então, falar um pouquinho de promoção de saúde e alimentação. Óbvio que eu vou dar esse foco, tá? Vou fazer uma fala muito com olhar para o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas depois quero falar um pouquinho do ambiente, que acho que passa pelas escolas particulares também, e a gente vai entender também por que falar desse espaço aqui, tá? Só para a gente lembrar que a gente está celebrando nesse ano os 15 anos da Lei 11.947, não podia deixar de mencionar, porque é um marco para a alimentação escolar do Brasil, no momento que a gente fixa uma lei com parâmetros, uma lei de vanguarda, que estabelece a aquisição mínima da agricultura familiar, coloca como um dos eixos prioritários a educação alimentar e nutricional. Então, sempre é bom a gente celebrar os marcos. Eu acho que, ao longo desse século, né, a partir já do meio ali dos anos 90, quando a gente inicia a descentralização, especialmente depois dos anos 2000, né, a gente acelera nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele muda de caráter, ele passa a promover muito mais a alimentação saudável, a compra de alimentos locais, entramos com o eixo de educação alimentar nacional, estabelecemos os parâmetros nutricionais. Então, são avanços, né, que a gente olha daqui, às vezes vê os problemas na execução, que acontecem em algumas entidades executoras, mas a gente se esquece que o PNAE moderno ele é muito recente ainda, e é uma construção que vamos fazendo, tá? Então, só para a gente lembrar, né, quando a gente pensa em promoção de alimentação saudável no ambiente escolar, a gente logo olha para os objetivos do PNAE. Primeiro, a oferta de refeições, que atende às necessidades nutricionais do escolar durante seu período de permanência, que respeite a cultura alimentar. E eu acredito que a primeira ação no âmbito da escola, e aí seja privada, seja pública, é o que ela oferta para os seus estudantes. A primeira educação alimentar nacional, e talvez a mais potente, está lá naquele prato, no que eles têm para comer no período. Óbvio que isso só não é suficiente, né? Ainda que seja importante, e o PNAE traz aí no seu eixo educação alimentar e nutricional, então, que é estratégico, né? Estratégico até para a gente olhar para o tipo de informação sobre alimentos que as nossas crianças, adolescentes, não escolares, né, recebem, e como que a escola pode se tornar um campo de aprendizagem, de prática, esse currículo, projeto político-pedagógico, essa abordagem, trazer a educação alimentar e nutricional. Tá? Então, o PNAE ele vai muito além dessa alimentação balanceada e saudável, né? E o que a gente tem de evidências que ele atua, né? Na melhoria das taxas de matrícula, frequência e desempenho escolar, isso é óbvio, né? A gente sabe que uma criança que chega com fome para estudar é uma criança que vai ter um rendimento escolar pior, ela vai se desenvolver pior, isso vai trazer atraso para ela, e a gente sabe que também, muitas vezes, a criança vai para a escola para se alimentar, né? Isso ajuda com que ela vá diariamente, né? Parece uma coisa pequena, mas não, é um gesto muito poderoso, a gente dizer como país que vamos ofertar escola pública, e na escola pública a gente vai dar refeição de graça para todos os escolares. Acho que é uma declaração de uma sociedade que acredita que pode melhorar pela educação. Então, isso é muito importante. A gente não tem grandes estudos recentes, nacionais, sobre o nosso PNAE, mas a gente pode olhar para as pesquisas nacionais, né, como a POF, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que dá algumas evidências, né, que as crianças que comem mais na escola, e principalmente nas escolas públicas que tem o PNAE, tem um incremento melhor no estado geral de saúde. A gente observa com os dados
da PENSE, que essas crianças têm, da POF, na verdade, perdão, tem um IMC menor. Então, quando a gente olha o IMC para a idade delas, ela é menor, ela está mais perto do percentil 50, então, que a gente consideraria o ganho de peso, o ganho do IMC ideal. Tem alguns estudos muito interessantes também, que mostram que as crianças que comem mais frequentemente alimentação escolar consomem menos alimentos ultraprocessados e consomem mais alimentos in natura. E aí onde está principalmente o arroz e feijão, que é um hábito que a gente vem, não digo perdendo, né, mas os estudos nacionais mostram que a população tem decaído o consumo desse alimento tão básico, e quando você olha para as crianças que estão comendo a alimentação escolar, elas consomem mais frequentemente. Então, o arroz e feijão mostra bem a potência, né? Outros estudos muito interessantes, são estudos menores, mas mostram que a educação alimentar e nutricional não apenas traz impactos para as crianças, mas também para as suas famílias. A gente sabe que criança é um veículo muito importante de informação dentro de casa. Então, o que ela aprende na escola, comer um alimento diferente, ouvir falar disso, ela leva para essas famílias, muitas vezes pede que esteja na alimentação das suas famílias. A gente tem um estudo feito lá em São Paulo, por exemplo, numa área de imigração nordestina muito alta, que inseriram maxixe na alimentação escolar, e depois agora que passaram a comer mais em casa também. Então, um resgate de algo que é cultural daquela população. E, por fim, né, a sua contribuição aí para as famílias rurais e ribeirinhas, especialmente por meio da geração de renda com a venda de alimentos ao programa. Eu acho que tanto o nosso programa de aquisição de alimentos quanto o PENAI são revolucionários ao garantir acesso ao mercado institucional. E especialmente o PENAI, que garante pagar o preço de mercado aos agricultores. Então parece uma coisa trivial, mas na nossa história é muito comum a presença do que a gente comumente chama de atravessadores, né? Que pagavam muito mal aos agricultores para revender aí no varejo a produção deles. Agora não, você tem um acesso ao mercado institucional, que é importante. Eles, óbvio, que continuam também vendendo seus produtos para o varejo, essa é a ideia, mas você garante preço fixo. A gente vê que onde tem os municípios que implementaram antes, que estão há muitos anos comprando na agricultura familiar, é renda garantida. Então, a gente tem um estudo do IPEA que mostra que os agricultores que vendem mais para o PENAI, por exemplo, têm melhor renda, têm um campo mais produtivo, e tem toda uma adequação benéfica aí no campo, tá? Mas vamos voltar aqui, né? Vamos já entrando no nosso tema, né? A educação alimentar e nutricional como talvez nosso principal veículo para propagar conhecimento sobre alimentação nas nossas escolas, né? Então, se no PENAI a gente tem a oferta de alimentação balanceada, a gente está aqui no GDF, né, que sempre está acolhendo as nossas delegações internacionais, sempre recebendo, então é sempre muito emocionante a gente ver as delegações dos países indo nas escolas, como essa alimentação nutricionalmente preparada. Eu brinco muito aqui nas escolas de GDF, o dia da galinhada, né, que até aumenta as crianças que comem, até aquela que não come tão frequentemente, então como isso é potente, mas também olhando para isso, né, nossa cultura e nossa história alimentar, né, então olhar para a compra de alimentos da agricultura familiar, olhar para a compra de alimentos regionais, e trazer esse resgate, né. Enfim, já faz um tempinho conversando, por exemplo, com os colegas do SECAN da Universidade Federal de Goiás, e eles contando, agora não vou lembrar o nome do município, tá? Peço perdão, da introdução de arroz com pequi. É um prato muito típico aqui do nosso Cerrado, e aí falando que essas crianças comeram pela primeira vez na escola. Então, esse resgate, essa história toda, né? Óbvio, atender a segurança alimentar, né, e aí tanto a oferta de alimentos seguros, que parece ser uma coisa muito simples, mas muitas vezes é na escola que se aprende hábitos como lavar as mãos antes das refeições,
Então, isso é também muito importante. Práticas sustentáveis da produção ao consumo, e aí também chama a atenção para algumas estratégias, né, muito comumente usadas nas escolas. E aí eu sou muito fã das hortas escolares, acho que é um instrumento muito potente de educação alimentar e nutricional, acho que é um instrumento que reconecta muitas vezes essas crianças à terra, a mexer, a ver com o alimento. Ele não nasceu lá no supermercado, ele vem de um lugar, dá sentido para aquilo. E a gente vem, né, nos últimos anos aí avançando a agricultura urbana, a periurbana, e muitas vezes esses espaços são espaços que as escolas visitam também, então é muito legal. Conheci aqui no DF, agora não vou lembrar a unidade educacional, de Ceilândia, que tinha uma horta, então, muito bonita, de Ceilândia e Taguatinga, então sempre é muito legal a gente ver esses espaços. E, além disso, abordar outros temas, né? Acho que a educação, ela sempre se abastece muito da realidade local e daquilo da nossa contemporaneidade, né? Então, agora a gente fala sobre alimentos ultraprocessados, não, já faz um tempinho, mas olhando para o nosso guia alimentar e como isso é potente, como a escola é um lugar da gente inserir, trazer esses materiais que podem estar sempre atualizados. Bom, antes da gente falar, eu não podia deixar de trazer o histórico, né, da EAN nas escolas, tá? Aqui eu vou falar mais rápido, vamos entrar nos marcos legais mais atuais, mas conhecer a nossa história, da onde vêm as coisas, como elas evoluíram, nos ajuda a entender melhor, né? Então, a gente tem a portaria interministerial 1010, que institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas, valorizando a educação alimentar e nutricional. A gente já falava antes disso, mas eu considero esse uma pedra fundadora para a gente pensar em projeto político-pedagógico, falando de alimentação, para chegar lá na frente, na quarta capa do livro didático, ter informações sobre alimentação, para a gente hoje estar discutindo o nosso Programa Nacional de Livro Didático, a introdução de livros para a educação alimentar e nutricional, então, para que os municípios, estados possam adquirir. Já foi mencionado aqui, chegando muito perto da caixa de som, né? Preciso ficar quieto. Do programa Saúde na escola. Acho que essa intersecção de saúde e educação é ponto-chave. Fiquei feliz que foi citado aqui na mesa de abertura. Então, eu acho um marco muito importante. Acho que a gente tem conversado bastante com o MEC e até com o Ministério da Saúde para a gente ampliar a nossa participação com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Hoje é uma relação muito mais da Secretaria de Educação Básica com o Ministério da Saúde. Acho que tem ali ferramentas de diagnóstico muito potentes que são usadas no PSE, e também a gente pode fazer ações muito legais de ano nesse contexto, né? A Lei 11.947, que eu abri aqui falando, né, que consolida como uma das principais diretrizes do PNAE, e não podia deixar de referenciar também o nosso marco, no marco de referência em ano para as políticas públicas, né, de 2012, a gente já conhece ele há bastante tempo, mas é muito importante como um guia, uma orientação para falar de ano dentro das nossas políticas, não só do PNAE. E aqui, então, vamos chegar na nossa legislação mais atual, né? Primeiro falar da Lei 3.666, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então, nossa LDB, que serve para toda a educação, incluiu a EAN como tema transversal. Então, algo que a gente já tinha nos normativos do PNAE, já falando disso desde 2006, mas agora é parte da LDB. Qual é a importância disso? A importância disso é que você direciona toda a sua rede ao olhar para o assunto. Você fala, olha que legal, a gente pode falar de EAN na aula de ciências, na aula de matemática, na aula de português, coisas mínimas, né, que a gente brinca, que é pegar aquele livro que está ensinando as operações matemáticas básicas para a criança, em vez de ter um bombom representando a soma, você tem uma fruta. Então, parece pouco, óbvio que isso não é suficiente, né?
mas são pequenas mudanças que você vai introduzindo e mostrando para elas o que é o alimento que faz parte da nossa rotina, que faz parte da nossa cultura. E a nossa resolução 06, tá? Então, que ela vai atualizando a questão da educação alimentar nutricional no PENAI. A gente já alinha ela com um marco de referência, tá? Sei que parece, nossa, Daniel, mas a resolução saiu só em 2020. Essa resolução estava pronta desde 2018, aí tem todo o processo político para que ela ganhe a luz do dia. Então, ela começa a ser desenvolvida, na verdade, em 17, fica pronta em 18, e aí vai ser, enfim, lançado em 2020, tá? Mas reforça a transversalidade da inserção da EAN no currículo e na perspectiva de SAN. E aqui acho que a gente tem uma grande plateia de nutricionistas, né? Eu também sou, e que muitas vezes nesse diálogo as entidades executoras falam, Daniel, estou sobrecarregado, é ficha técnica, é treinamento, e qual o tempo que eu tenho para fazer? Mas entender que essa não é só nós, nutricionistas. Ainda que a gente seja um agente importante, porque muitas vezes, para que os professores abordem, a gente tem que educar eles sobre alimentação e nutrição. A gente vê que esses educadores, muitas vezes, pela carga de trabalho muito grande, também se alimentam muito mal. Então, é óbvio que isso impacta no tipo de informação que eles dão para a nossa criança. Mas que a IAN é uma responsabilidade de todo esse sistema educacional. É das escolas, dos diretores, dos educadores, nossa também condicionista, passa pelas merendeiras na ponta, conseguir preparar os cardápios como foram elaborados, a incentivar as crianças, né, muitas vezes, as crianças pulam ali a salada, então dá esse reforço positivo, porque elas estão lá no dia a dia. Então, essa é uma responsabilidade compartilhada, né? Se a gente não compartilhar, dificilmente ela vai funcionar. Né? Então, na resolução 06 também a gente tem aí algumas atualizações importantes, tá? Sobre a oferta, né? Então, restringiu-se doces, a gente aumentou as porções mínimas de frutas e hortaliças, então, que era algo que já estava presente anteriormente, a gente vai aumentando, e provavelmente na próxima revisão vai ser obrigatória diariamente, então já trazendo umas notícias ou boas, né? Mas, óbvio que a ideia é a gente sempre avançar, dar os macronutrientes, micronutrientes prioritários, fibra já estavam nas resoluções anteriores, então isso foi mantido, e a gente ampliou também os alimentos proibidos, né? Tem um impacto muito positivo nessa proibição que a gente notou, foi o decréscimo da oferta de sucos, refrescos, né? Não vou chamar de suco, porque, enfim, legalmente não são, refrescos e néctares na alimentação escolar. Então, isso a gente observou nos cardápios que a gente faz análise do monitoramento, uma redução bastante a partir da resolução 06, né? Poderia falar, Daniel, mas antes já estava proibido, já tinha restrição, né? Muitos municípios ainda adquiriam cursos próprios, né? Mas a gente viu uma redução importante, né? E agora, como a gente tem tentado reduzir outros alimentos ultraprocessados, as bebidas lácteas também, né? Então, tentando ofertar o leite in natura, enfim, tá? E o que eu acho legal da 06, que totalmente aliado aos dois guias, né? O guia menor de 2 anos e ao guia alimentar para a população brasileira. Tá? E aí, que avanços a gente tem na IAN para o PENAI, tá? Então, uma coisa que eu gosto bastante é o Programa Nacional do Livro Didático, tá? Que a gente vem ali trabalhando junto aí com o MEC que faz esses editais, tá? Ainda que o FNDE execute, mas efetivamente quem faz isso é o MEC, mas como critério eliminatório, conteúdos alinhados, a gente está trabalhando em parceria com o Conceia, com o Observatório, com a nossa rede de Secanes, tá? Que é uma rede muito importante para nós, para avaliar esse material didático. Então, fazer uma avaliação até para dar subsídios maiores para o próprio MEC, saber onde a gente pode avançar nos conteúdos de alimentação, as quartas capas, tá? Então, trazendo informações sobre alimentação, isso é muito legal, né? Só uma paginazinha,
Né, antigamente era o hino nacional, o hino veio para a terceira capa, não que não seja importante ter os nossos hinos, mas sobre alimentação. Pode estar falando, Daniel, mas 23, 24 não teve. A ideia é um pouco que foi apresentada para a gente pelo próprio MEC, enfim, revezar um pouco essa quarta capa, né? Então, eu lembro que na época, olha, a gente fez um concurso de poesias com a rede, é importante elas aparecerem no livro, mas em 2026, a quarta capa, então, a gente está desenvolvendo agora, até o meio de 25, para que ela já nos livros de estágio de 26 volte a ser de alimentação e nutrição. A gente deve revezar em um ciclo mais ou menos de 2 anos, teve quarta capa e outras quarta capas. Acho que todo mundo gostou dessa ideia da quarta capa. Agora roubaram também o nosso passo, mas tá tudo bem, acho que faz parte também dessa ideia, né, de usar o livro didático. Opa! Uma coisa muito importante para nós é a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Interministerial para a Promoção da Alimentação Saudável nas escolas. É uma parceria, então, do FNDE, MEC, MDS, MDA e Ministério da Saúde. A gente tem trabalhado com várias ações, acho que vocês têm acompanhado, né, com os nossos parceiros, trabalhando com agricultores familiares, com a questão do ambiente alimentar. Então, a gente tem até conversado com o MDS para inserir as escolas naquele levantamento de desertos e pântanos alimentares que eles lançaram na semana passada, que atualizaram, né? Então, a ideia é que a gente consiga marcar como um equipamento também de segurança alimentar e nutricional à escola. Ainda que não seja um equipamento aberto a todos, né? Porque ele só atende, obviamente, as crianças, adolescentes matriculados, mas caracterizar aquilo, a gente acha que isso dá força para essa pauta, tá? Óbvio que o PENAI é uma política de educação, isso precisa estar claro, a gente não vai mudar isso, que é importante para o desenvolvimento e desempenho dos nossos escolares, mas também é um espaço de promoção de sã dessa comunidade escolar, né? A gente tem que olhar principalmente nas áreas mais vulneráveis das nossas cidades. Essa comida que a criança faz na escola, muitas vezes, é a principal alimento. Inclusive, esse é um dos desafios que a gente tem pensado desse acordo interministerial também, como ampliar a equidade para o PENAI. Trazer per capita maiores para escolas em áreas de maior vulnerabilidade social. Como fazer isso? Como construir um marco legal forte, que possa ser atualizado constantemente, mas para aumentar mesmo o valor. Para que essas escolas que muitas vezes, por falta de dinheiro, acabam oferecendo uma refeição menor, um leite, uma fruta, um pão, que elas possam passar a oferecer refeição nessas áreas mais vulneráveis. Muitas já fazem, obviamente, mas que a gente possa implementar. A gente está aqui com o SIG PENAI, parece uma bobagem falar isso, mas a ideia é que a gente vá ampliando as ferramentas no SIG PENAI, que inclusive ele possa, com o tempo, a gente está desenvolvendo vários módulos para eles, mas ter um módulo de ano, para a gente ter as trocas de experiência lá, um cadastro para participar da nossa jornada de ano lá dentro também. Então, por isso que eu quis trazer o SIG PENAI, espere novidades aí nos próximos 5 anos, tá? Já comentei aqui para vocês da nossa jornada de ano, tá? A gente está aqui celebrando a 5ª edição de 2020. Já estamos na 6ª edição, perdão, né? Vai sair a premiação, agora não posso dar spoiler disso. A gente está para sair o resultado da nossa 6ª edição de 2024, mas já trazer uma novidade para vocês. Nosso edital da 7ª edição já está para sair, a gente recebeu aí uma parceria, então agora as 20 propostas contempladas também vão ganhar uma premiação em dinheiro, tá? Pouco, tá, gente? Não se anime, ninguém vai ficar rico, não é Mega Sena, mas aí como incentivo aí para a gente participar, a gente gostaria muito, muito, muito de chegar a 3.000 inscrições. Acho que a gente tem potencial para isso. A gente conhece muitas escolas que fazem ações de não estão participando da jornada, a gente quer atrair cada vez mais e mais. Como eu disse, ampliar também o compartilhamento dessas experiências. Não só das 20 selecionadas, que vão ser premiadas, mas de outras. Porque no final a gente fica ali dividido em 50, 60 para escolher as 20. Temos que seguir o nosso edital. Mas a gente acha que é bem importante ter espaços de compartilhamento das experiências de ano, né?
Uma questão que tem sido muito debatida é a questão de conflito de interesses. O PENAI compra muitos alimentos, então ele é um palco dessas relações. Então, tanto as grandes empresas que trabalham com alimento para food service, quanto as prestadoras de serviço, então, exercem ali seu advocacy. Então, a gente tem tentado trabalhar, a gente está desenvolvendo agora em parceria com a FAO uma ferramenta para avaliar conflito de interesse mesmo, conhecer, né, aplicar para a nossa rede. Então, em breve, vocês vão estar... Em breve, não. A gente espera aí aplicar isso no começo de 2025, por volta de março, fazer um lançamento e mandar. Então, para quem está aqui, não deixar de responder. Não é punitivo, não tem nada, é para a gente conhecer mesmo, né? A gente tem visto uma influência muito grande, por exemplo, nos projetos de lei, né? A gente estava até aqui, voltei aqui durante a mesa de abertura, a gente está lá conversando, né? Teria uma audiência, talvez acabe sendo cancelada, sobre o PL da terceirização, né? Acho que isso fez bastante barulho ali nas redes sociais nessa semana, então sei que é algo que a gente tem trabalhado junto com o nosso legislativo, tá? A promoção de aleitamento materno das creches, isso também parte de um diagnóstico que a gente fez lá em 2018 e via muitas queixas e a dificuldade das creches de ter espaço para as mães ou deixarem seu leite. Então, muitas vezes era um motivo das mães não voltarem ao mercado de trabalho por causa da dificuldade de manter o aleitamento materno ou deixar o leite nessas creches. Muitas vezes era um momento de introdução do fim do aleitamento à entrada na creche. Óbvio que isso é um grande desafio, né? Ter espaços para uma sala de aleitamento, ter estrutura para receber esse leite, para que também a creche, a equipe se sinta confortável, com segurança de ministrar, né? Sabendo que isso tem que ser feito com muito cuidado e com bastante treinamento. Então, a gente deve lançar também, agora para o início do ano escolar, uma série de vídeos, tá? Também feito aqui, parceria com o Secane, com a FAO, orientando as escolas. Acho que vai ficar um material visual bem bonito, tá? Uma equipe muito boa, fez as gravações, está trabalhando com a edição, que a gente espera que ajude aí as nossas creches a valorizar o aleitamento materno. E também, no ano que vem, a gente começa um produto de alimentação complementar, né? Então, criar um protocolo, a gente está chamando, também para orientar as merendeiras, deixar material didático sobre as consistências, que é algo que a gente vê que tem levado muitas dúvidas dentro das creches, né? Infelizmente, a licença maternidade de 4 meses ainda não é para a grande maioria das mães, então a escola muitas vezes fica com essa missão de cuidar dessa introdução de alimentos para as nossas crianças, e então é bem importante, tá? A gente tem a nota técnica sobre os atores sociais, suas possibilidades de atuação focada na EAN. Então, essa nota técnica é bastante interessante, fala sobre possibilidades do envolvimento desses atores, e a gente está desenvolvendo mais uma nota técnica, daqui a pouco eu falo. A nota técnica com orientações gerais sobre o comércio de alimento dentro das escolas do PENAI. A gente ainda encontra muitas escolas com cantinas, então a gente está querendo também desenvolver mais produtos dentro do nosso acordo de cooperação técnica interministerial, como eu mostrei para vocês. A gente tem um eixo só disso, a gente tem trabalhado com as secretarias estaduais nesse momento inicial para criar, junto com as Kaizans dos estados, tá? Todos os estados hoje têm Kaizan aqui no Brasil, para desenvolver marcos legais, como a gente tem aqui no GDF, né? E aqui, para quem quiser ter acesso às notas técnicas, eu deixo esse QR Code aqui, que às vezes o pessoal reclama que não está achando lá no site do FNDE. Destaquei aqui, temos outras notas técnicas, mas eu destaquei as correlacionadas ao nosso tema de hoje, tá? Então, falar, e aqui eu vou passar mais rápido, porque a gente vai se deter nos próximos slides, tá? O decreto 11.821, de 12 de dezembro, é um decreto muito importante, quem quiser ler, ele é bastante simples, para desenvolver estratégias e regulamentações
capazes de apoiar a implementação dos seguintes eixos estratégicos da promoção de alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. Então, educação alimentar nacional, doação e comercialização de alimentos e bebidas nesse espaço, a comunicação mercadológica, que é a propaganda. Então, e aí que é a nossa acordo de cooperação técnica, que é bastante no eixo do decreto que a gente tem trabalhado no nosso acordo de cooperação técnica. Então, a gente está aí no desenvolvimento de materiais, a gente está... Daniel, mas já faz um ano, cadê? A gente estava também, né, trabalhando junto com o Plano Nacional de Segurança Alimentar Nacional, com o Plano Brasil Sem Fome, então integrando, né, o Brasil Sem Fome já teve o primeiro ano, agora está na preocupação aí dos próximos 2 anos. Então, se preparem que o ano que vem a gente vai ter muita coisa saindo no âmbito do acordo de cooperação técnica, principalmente focado aí nesses 3 eixos, tá? A gente, então, como eu disse para vocês, já está em elaboração da nota técnica sobre a inclusão de ano currículo escolar. Isso também já está num processo bem adiantado, tá? Acredito que março, abril do ano que vem a gente já esteja essa nota técnica pronta, está ficando bem legal o material. A gente também está em parceria com os nossos centros colaboradores, nós temos 25 centros colaboradores hoje no Brasil, quase um por estado, estamos chegando perto dessa meta. Também desenvolvendo materiais, não só para o nosso ACT, mas também pensando muito em materiais práticos que as escolas, as secretarias de educação consigam usar para implementar a educação alimentar e nutricional. E já para a gente ir finalizando, falar um pouquinho dos desafios, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, e aqui eu peguei os dados do censo de número de estabelecimentos, né? Por que eu destaco o PENAI? A grande maioria dos nossos estabelecimentos de ensino são públicos, né? Então, estão sob a interferência de ação do PENAI. Porém, a gente já tem 1/4 dos estabelecimentos de ensino que são privados, tá? A população que estuda na educação básica é um pouco menor que isso, é cerca de 20%. Historicamente, tem se mantido bem estável. Teve uma redução nos anos da pandemia, que aparentemente vai recuperar e voltar. Vamos olhar agora os resultados do censo 24. Mas o DF é a região que tem maior número de escolas privadas do Brasil. Quando a gente olhar para as outras 26 unidades, o DF tem quase metade dos equipamentos de ensino são escolas privadas, com o mesmo olhar, tá? O número de matrículas é menor. Então, o número de matrículas hoje no GDF é cerca de 38% da população. Por que é menor, Daniel? Porque geralmente as escolas particulares têm um menor número de alunos, são espaços menores, tá? Mas o GDF, em ambos os dados, é o que tem a maior participação. Então, olhar para esse espaço também é importante, né? E aí um dado muito interessante quando a gente olha para as cantinas. Olhando o Brasil, se vocês observarem, das que têm cantina, a grande maioria são as escolas privadas, né? Vocês olham aqui nas escolas públicas, 1/4 vai ter cantina, mas a absoluta maioria não tem. Nas escolas privadas, ao contrário. E quando a gente olha escolas privadas que não tem cantina, 7,81, ou seja, quase todas têm, né? E no DF, 94,9% das escolas da rede privada tem cantinas. Basicamente todas, né, gente? Pouquíssimas que não têm. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é a regulamentação da comercialização de alimentos em cantinas escolares. A gente já tem alguns estados e cidades que fazem isso, e aqui aparece o Distrito Federal. Então, muito legal, estamos na vanguarda. Há uma questão que se aponta muito, tá? Eu já estourei meu tempo, mas já estou acabando, que é a questão de ser muito focadas na proibição, em vez desse incentivo, tá? E outro ponto que aporta muito da regulamentação, que apenas no Rio de Janeiro, cidade, capital, e no DF foi oferecida capacitação aos cantineiros. A gente tem que olhar para essas cantinas, gente, muitas vezes com o espaço do pequeno comércio de alimentos. Tá? Na grande maioria, são, principalmente nas escolas públicas, são pessoas da comunidade, do entorno, a gente não tem tantas grandes empresas aqui, então, oferecer formação de negócios que são tipicamente familiares é muito importante. Muitas vezes não é que o cantineiro não quer aderir. O que substitui o salgado frito? O que substitui a bebida açucarada? E qual é o medo de cair o lucro?
Então, a gente tem que pensar em ações de formações, sim. E aí vocês já conhecem, quem é do DF, quem não é, desculpa, aí a Lei 5.146, que foi regulamentada pelo Decreto 36.900, que estabelece as diretrizes para a promoção de alimentação adequada e saudável nas escolas, isso vale para as escolas públicas e escolas privadas do GDF. Então, a gente tem alimentos proibidos, alimentos permitidos, acho que é muito importante ter esse marco legal. Também fala da inclusão no projeto político-pedagógico das escolas, os temas de alimentação, em consonância com a nossa legislação, é um avanço muito importante, tá? E, obviamente, nas escolas públicas, priorizar o PENAI, né? Aqui no GDF são poucas escolas que têm cantinas mesmo, nas escolas públicas, tá? Mas, como tudo tem um mais, trago esse estudo que é bem recente, de 2022, que entrevistou estudantes aqui do GDF, e é legal a gente ver a perspectiva do escolar, né? Então, e aqui as autoras são aqui da UNB, tá? A professora Natasha, inclusive, uma colega, ótima pesquisadora. Então, a maioria dos estudantes desconhece a legislação, mas eles consideram positivo. Então, a gente vê que a comunidade escolar, olha, pessoal, daqui a pouco vai me expulsar aqui do palco, tem uma adesão muito boa à restrição, tá? Mas acho que a gente precisa trabalhar mais com as nossas cantinas para sensibilizá-los, tá? E aí, para terminar, como eu disse para vocês, os nossos desafios de educação, que eu vou passar mais rápido, que eu já fui abordando ao longo da palestra, né, sobre equidade, nosso cofinanciamento, a gente precisa de mais recursos também para o PENAI, esse é um desafio, a proteção à nossa legislação, comentei aqui para vocês dos PLs, né, como isso pode impactar, né, todo esse marco legal muito bonito que foi construído aí ao longo desses últimos 20 anos, né, e essa questão só para terminar, né, os atores envolvidos, a gente precisa trabalhar mais com toda a nossa comunidade escolar, estudantes, professores, agricultores familiares, merendeiras, para a aliança ser mais potente. A comunidade tem que sentir que isso é importante e faz parte daquele processo. Acho que a gente tem um problema no Brasil, que não é um problema, que a gente quer levar tudo para a escola, né? Vacinação está baixa, vai para a escola. Cultura de paz, vai para a escola. Educação no trânsito, vai para a escola. Mas quanto isso se insere na realidade, naqueles projetos políticos pedagógicos, na realidade que aqueles escolares vivem, isso é muito importante para que as ações sejam efetivas. Assim, não parece que é um momento que a gente está tirando os alunos do aprendizado de outras coisas para algo que não se insere. Então, essa é a nossa luta na promoção de alimentação saudável para as nossas escolas e para as nossas cantinas também. Muito obrigado. Agradecemos ao Daniel Bandone pela apresentação. E é muito bom reconhecer que o PENAI, ele vai para além da oferta de alimentos. Trazer a importância da educação alimentar e nutricional, junto com os desafios que nós temos, faz a gente repensar as nossas práticas no dia a dia. Convidamos a representante do fórum, a senhora Dília da Silva, para entregar uma lembrança ao senhor Daniel Bandone. Gente, só dizer que a gente está à disposição, tá, de vocês, podem nos procurar na FINDE para falar sobre alimentação, que a gente adora.